Vamos nos encaminhando agora para a sexta aula do curso de Direito do Consumidor. E nesse momento vamos finalmente falar sobre os direitos básicos dessa figura que temos estudado com tanta vulnerabilidade. Bom, em primeiro lugar, direitos básicos são diferentes do direito do consumidor, porque quando eu falo para você direito do consumidor é uma ciência jurídica, ou seja, o conjunto de princípios e regras que regulamentam as relações de consumo de modo a proteger essa figura do consumidor. No entanto, quando eu falo de direitos básicos, é outra história. São prerrogativas, faculdades, são ações que os consumidores podem exigir dos fornecedores, de modo que eles devem respeitar. Olha que interessante. Então, quais são os direitos que um consumidor tem? São muitos. Eles estão previstos, sobretudo, no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, vocês vão observar aí que esses direitos não são exaustivos ou taxativos. O que é isso, Pro? Expliquei pra gente. Vou explicar. Quer dizer que você não vai encontrar todos os direitos do consumidor no artigo 6º. Você vai encontrar ali, provavelmente, a maior parte deles, talvez os mais importantes, mas isso não significa que você não vai encontrar em outros lugares, como, por exemplo, na Constituição Federal, tratados internacionais, questões regulamentares, até nos próprios contratos você vai encontrar. Na próxima aula a gente vai continuar estudando os direitos básicos do consumidor, porque a aula 6 e 7 são sobre esse assunto, mas que você compreenda que esses não são todos os direitos do consumidor. Sem mais delongas, vamos entender isso aqui melhor. Repara, o que são direitos? Acabei de dizer, espero que vocês tenham memorizado, que nesses direitos aí são direitos subjetivos, e quando eu falo subjetivo, que é direito do sujeito. Então, o sujeito tem a possibilidade de exigir de outrem que aquelas ações sejam respeitadas. Vamos dar um exemplo aqui para que vocês possam entender. Direito à qualidade dos produtos. Ele só tem um direito se o governo garantir. Repare. Ah, mas eu tenho esse direito sobre você. Andrei, eu tenho direito a partir de agora de que você coloque um espelho aqui no estúdio, porque o estúdio não tem espelho. E aí Andrei vai falar para mim, professora, eu não vou botar cor de espelho nenhum. E não tem quem obrigue, Andrei. Eu tenho direito? Não tenho. Porque para ser um direito, ele tem que ser como uma moeda, que ele tem dois lados. A prerrogativa, aquilo que eu posso exigir, e do outro lado, um instrumento que me permita exigir isso. Compreendido? Então, se não há nada que eu possa obrigar aqui, meu amigo Andrei, a me entregar esse espelho, eu não tenho direito. No entanto, no direito do consumidor, o consumidor, quando se fala de qualidade do serviço prestado, como por exemplo essa aula que eu estou fornecendo aqui para vocês, que é um direito que você possui, de que ela tem uma certa qualidade, atualidade, eficiência, você pode exigir, se ela não tiver a seu contento, você pode exigir e informar, e entrar com pedido e dizer, olha, se eu estou consumindo aqui um produto, eu preciso que ele esteja a contento. Ou quando, por exemplo, você compra um chocolate, que o chocolate esteja dentro da validade, compreendido. Portanto, que se ele não for respeitado, você terá instrumentos processuais para isso que a gente vai aprender aqui hoje, tá certo? Ou logo mais, a gente vai ver. Mas vamos entender um pouquinho mais. Então, já entendi o que são direitos, agora a gente vai entender, pessoal, por que o consumidor tem direitos básicos. Bom, isso aí você pode me explicar com tranquilidade. Por que um consumidor tem direitos básicos? Porque se o governo não lhe entregar prerrogativas que ele pode exigir do fornecedor com instrumentos processuais que possam garanti-los, que são as chamadas garantias, ele vai ser desrespeitado pelo fornecedor. É um negócio inacreditável. Se o fornecedor não for obrigado a determinadas ações, ele não vai tomar porque ele acha bonitinho ou interessante, compreende? Então, é muito importante que se tenha. Então, já entendeu por quê? E, por fim, onde estão previstos os direitos do consumidor? Eles são taxativos? O que isso quer dizer? Onde é que eu vou encontrar todos os direitos do consumidor? Vou falar para você lugar nenhum. Em todos os lugares. Porque se você for procurar no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 6º, que é onde estão previstos os mais importantes ou os mais básicos de todos, você vai encontrar alguns, você não vai encontrar todos. Aquele rol, para quem é do interior, né? Rol, isso é coisa antiga, que significa lista. Aquela lista de direitos que você vai encontrar ali é uma lista meramente exemplificativa, ou seja, ela não é taxativa. Você vai encontrar alguns dos direitos ali, você vai encontrar direitos do consumidor na Constituição Federal, você vai encontrar em tratados internacionais, você vai encontrar em contratos. Compreende? Então, quando eu pergunto, esse rol é taxativo? A resposta é não. Quer dizer que você vai encontrar direitos do consumidor em vários lugares. E aí, por que, eu vou encontrar direitos do consumidor em vários lugares? Por uma questão de atualização, por uma questão de que todo momento surgem novas relações, surgem novos produtos que você não esperava. Quem diria, né, que a gente teria aqui em um único smartphone uma possibilidade de ter uma agenda, uma calculadora, dentre outras coisas. Tudo muda, as relações mudam o tempo todo, sobretudo na sociedade que nós nos encontramos. Mas, vamos entender? Eu falei que eu ia aqui, vou falar para vocês que a gente vai estudar
4 direitos básicos nessa aula, e é muito importante que a gente tenha tido essa introdução, e vamos já passar para eles. O primeiro direito básico que eu trago para vocês é o direito à vida, saúde e segurança. O que isso traz para a gente? Ele tem 4 vertentes. Quando eu falo que o consumidor tem direito à vida, à saúde e à sua segurança, quer dizer que ele tem que ter proteção contra os riscos, compreende? Porque todo produto, gente, querendo ou não, ele enseja riscos. Olha que interessante, assim, às vezes eles exageram, né? No manual você vai encontrar assim, você pode engasgar com esse produto em um produto para adulto, né? E a gente sabe, é óbvio, que se você, por exemplo, vai ter um produto de pequeno, né? Pequeno, não é para colocar na boca. Mas para o uso normal daquele produto, ele deve ter instruções contra os riscos naturais daquela questão. Compreende? Então, a gente tem, portanto, aí a importância da informação sobre os riscos, o cuidado para que não aconteçam acidentes com esses produtos. Então, por isso, as informações devem ser claras sobre os riscos. A divulgação de advertências, contraindicações, né? Quando é que eu não posso usar de forma alguma aquele produto, aquela questão de que contém glúten, não contém, não é porque a galera faz dieta, é porque tem um pessoal que tem alergia séria, grave a glúten, então é importante. E eu acho muito engraçado que outro dia eu fui olhar no supermercado, tinha uma cachaça, e a cachaça estava escrito não contém glúten. Falei, caramba, até na cachaça tem que explicar que não contém glúten. Mas não é porque eles acham isso bonito, não, a legislação muitas vezes o obriga. E a questão do recall, eu até comentei nas aulas anteriores, se você procurar aí, o recall de produtos perigosos. De repente você coloca um medicamento na venda e mais tarde você descobre que esse medicamento ele causa graves acidentes vasculares. É um medicamento que pode causar um acidente cardíaco, por exemplo. Então, nesse caso, deve não só ser proibido, como deve se fazer o recall, ou seja, retirar todos aqueles para que esse direito da gente seja protegido. Correto? Bom, e finalmente ele enseja uma fiscalização e controle. Então, os órgãos como o PROCON, a Anvisa, o Inmetro vão estar bem atentos para que tudo esteja dentro da medida, dentro da qualidade, daquele mínimo exigido, com as normas previstas para o padrão de qualidade. Então, como você é um profissional de vendas, você tem que estar muito atento a isso, porque você pode ser responsabilizado, pode ser fiscalizado, e você deve respeitar esse direito básico do consumidor com muito cuidado, porque é um direito, o primeiro de todos, inclusive, previstos. Um segundo direito que nós temos aqui é o direito à liberdade de escolha. Olha que interessante, gente. O direito à liberdade de escolha permite que o consumidor tenha acesso a produtos diversos. O que significa dizer que não podemos ter monopólios. A gente sabe, inclusive, que o monopólio é um acidente do próprio capitalismo. Ele é uma distorção. Então, o monopólio deve ser atingido por vários motivos, dentre eles, pelo direito do consumidor de poder escolher vários produtos entre aqueles. Então, ele deve ser atacado, proibido. E para isso, a gente tem uma série de órgãos que vão trabalhar com isso. O respeito à decisão do consumidor, né? Muitas vezes o consumidor ele não é respeitado em sua decisão. Você, como vendedor, muitas vezes fala, não, mas leva esse. Quando você chega num restaurante, por exemplo, e está perdendo um determinado item, e aí o dono do restaurante fala, olha, eu estou precisando vender a lagosta, que a lagosta já está ali, vai poder ser... E você começa a empurrar no consumidor. Aquilo ali, gente, pode ser configurado como uma ofensa ao direito de liberdade de escolha do consumidor. Se você começa a falar, não, mas tem a lagosta, e tem a lagosta. E é, no caso, um desrespeito. Você tem que ter muito cuidado para entender o que ele deseja, o que ele está escolhendo ali naquele momento. E os contratos, nesse caso, pessoal, tem que ter cláusulas muito claras. Porque o que vale um contrato de consumo não é o que está escrito. Você sabia disso? É interessante. Porque se a intenção do consumidor, quando comprou aquele produto, era outra, digamos, o consumidor comprou uma máquina de costura. A máquina de costura, claramente, ele queria para montar uma fabriqueta de bolsas na casa dele. E você está sabendo que ele vai fazer bolsas, mas no contrato você coloca que a máquina ela não consegue costurar couro. A máquina é uma máquina de uso comum, de tecidos comuns. E aí, quando ele volta para você e fala, olha, não costurou aquilo que eu precisava, você fala, olha, lê o contrato. No contrato está dizendo aí, você assinou o contrato. E no contrato está dizendo que é só tecido comum. Nesse caso, o que pode acontecer? Você vai ser responsabilizado. Porque estava claro que a intenção dele é muito mais preponderante e importante do que o que está escrito. Compreende? Bom, pessoal, eu vou parando por aqui a nossa aula, que a gente está fechando aqui 10 minutos, tá bom? Então, aqui nessa aula, a gente vai ficar aqui com esses 2 grandes direitos, né? Finalizando aqui, que tem que ter informações transparentes, os consumidores têm que ser bem informados para escolher com autonomia e tudo mais, as características. Mas na próxima aula, a gente vê mais direitos. Até lá!